Evangelho segundo escreveu Mateus. Mês de julho é o mês de férias e nós vamos ter aqui alguns obreiros também escalados para ensinar às terças-feiras. Então, os irmãos, eu vou passar a escala para os obreiros que vão estar ensinando às terças-feiras, irmãos. É férias, juventude, adolescentes se esforcem para estar, os irmãos também, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Nós vamos ler Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo é o de número 19. Nós vamos ler do versículo de número 16 até o versículo de número 30. Mateus, capítulo 19, versículo de número 16 até o versículo de número 30. Diz assim a palavra de Deus: E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Grife o segue-me. Vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Versículo 30. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Com a graça de Deus, eu quero aqui essa noite pregar com base no tema: que não seja tarde demais. É o tema da minha mensagem aqui essa noite. 3 coisas que passam e não voltam, diz o sábio. Primeiro, o tempo. Cada segundo que passa é único e não pode ser recuperado. 3 coisas que passam. Primeiro, o tempo. Cada segundo que passa, ele não pode ser recuperado. Segundo, a palavra dita. Uma vez falada, ela não pode ser retirada. Por isso,
é preciso pensar antes de falar. A palavra dita. Terceira, a oportunidade. Algumas chances são únicas. Se perdidas, elas podem nunca mais retornar. 3 coisas que passam e não voltam: o tempo, a palavra dita e a oportunidade. Diante disso, ao discorrer esse meu esboço, eu me lembrei quando eu tinha por volta de 16 anos. Eu estava para encerrar o ensino médio. Naquele tempo, os professores eram autoridades em sala de aula. A geração de 80 sabe o que eu estou falando. Os professores falavam e era lei o que era falado dentro de uma sala de aula. E eu tinha uma professora de matemática que se chamava Cidinha. Tinha por volta de 1,55 m no máximo de salto. Ela tinha um apreço e um zelo nas suas aplicações de aulas. E ela gostava de mim. Eu nunca fui muito bom em exatas, mas eu sempre tive uma memória muito boa. E matemática é algo que você consegue praticar através da memorização. Eu, no segundo para o terceiro bimestre, fiquei com uma média C. Na minha época era A, B, C, D e E. Não é? D e E era vermelha. O C era um sinal de amarelo. Você passou assim por amor do seu professor a você. Não era? E A e B você estava bem. Eu tirei a média C. E como eu disse, o professor era autoridade. Existia recuperação. Não sei nem se hoje tem recuperação. Tem? E aí ela falou assim: Alex, você está de recuperação. Eu falei: não, professora, mas eu tirei C. Eu estou com média azul. Daí ela falou assim: você está de recuperação. Como que funcionava a recuperação na minha época? Acabava-se as aulas, nós tínhamos 5 aulas por dia. Acabava-se a aula, nós ficávamos por um período a mais na escola para fazer a recuperação. Ah, irmão, eu fiquei furioso. Falei: não é possível. Essa mulher tá doida. Mas não falei para ela, né? Misericórdia. Eu comecei a fazer a recuperação. O professor de educação física, ele era amigo dela e disse para ela: ô Cidinha, deixa eu usar o Alex aí, porque eu tô com uma equipe de basquetebol e eu não tenho uma quantidade de 2 times. Deixa eu pegar alguns alunos seus aí para... Aí ela fez uma proposta: olha, se vocês ajudarem o professor Fábio, vocês vão poder, não vão precisar ficar na minha aula. Quem quer se voluntariar? Irmão, eu fui o primeiro. Levantei a mão na hora. Falei: meu Deus do céu, é de Deus esse negócio. Falei: vou lá fazer educação física, é melhor do que ficar aprendendo expressões numéricas. Irmão, eu queria jogar basquete. Só que eu não sabia nada de basquete. Só que eu era alto, irmão. Sempre fui alto. E isso foi algo que Deus já estava preparando. Pois bem, para entrar no cerne da minha mensagem, eu participei de um campeonato que se chamava, era o campeonato do Sesc. Tínhamos campeonato entre escolas no Sesc. Nós fomos jogar no Sesc Pompeia, jogamos, resumindo, o campeonato, ficamos em segundo lugar. Perdemos a final para uma escola. Quando teve aquela final, alguns olheiros iam lá, eu nem entendia isso. E eu e um amigo meu, o apelido dele era Espiga. Eu só lembrei do apelido, não lembro o nome dele. Os olheiros chamaram eu e ele e disseram assim: olha, nós gostamos de vocês dois jogando. Vocês são altos, são fortes.
Vocês querem participar de uma seletiva? O ano que vem vocês estão na faculdade. Vocês vão poder ingressar numa faculdade. Se vocês passarem na seletiva, vocês vão poder fazer a faculdade de Educação Física na Uni Santana de graça. Era uma bolsa escolar. Era uma oportunidade única, irmãos. Mas eu aceitei? Eu abracei essa oportunidade? Não, né? Porque eu estou aqui. Pois bem, passou uns anos, eu me formei num curso técnico, já estava trabalhando, e os irmãos sabem que eu gosto de fazer musculação, e eu estou na Smart Fit da Engenheiro Caetano Alves. O meu apelido na escola era Big. Tamanho, né? Grande, né? Era Big. Nós temos um outro Big aqui. E eu escutei, quando eu estava tendo, o Big. Eu falei, que tá me chamando? Lembrei, não, na verdade eu não comecei nem a assimilei no começo, mas depois eu falei assim, será que sou eu? Aí veio o rapaz, com a camisa de escrito personal. Falei, ô Espiga, é você? Se cumprimentamos, se abraçamos, começamos a conversar. Aí ele falou assim, rapaz, eu sou professor de Educação Física. Eu dou aula de personal aqui. Aí ele falou assim, lembra aquela vez que nós fomos chamados para fazer aquela seletiva? Se eu te falar, você não vai acreditar, Alex. Tinha muito poucos jovens. Todos que foram passaram na seletiva. Nós jogamos por muitos anos no Atlético São Paulo, que é ali perto do Clube Espéria, na Marginal. Entre no site, você vai ver que não é mentira do teu pastor. Fiz a faculdade pela Uni Santana. Depois joguei pelo Osasco. E agora, irmão, por conta da idade, já passou um pouco da minha idade, eu já parei de jogar e hoje eu dou aula de personal trainer. Ou seja, ele aproveitou a oportunidade e eu não. 3 coisas que passam e não voltam. O tempo, não tem como eu voltar lá naquele dia. A palavra dita, eu falei que eu não queria. E a oportunidade que eu deixei passar. Nós estamos num texto, diante de um texto de muito aprendizado. Onde Jesus, ele se encontra com um jovem, mas não era um jovem comum, era um jovem abastado de recursos. Onde a epígrafe o intitula como jovem rico. Diante dos detalhes do texto, irmãos, nós chegamos a algumas conclusões importantíssimas. Primeiro, o foco daquele moço era saber como ele poderia conseguir a vida eterna. Olha o versículo de número 16, se puder, Kelson, projeta aqui para mim, por favor. Versículo 16 do capítulo de número 19. E eis que aproximando-se dele, um jovem, dele quem? Jesus, um jovem disse-lhe, bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? O objetivo daquele moço era o quê? Eu quero a vida eterna. Eu estou ouvindo e vendo os feitos desse homem. Ele aqui, irmão, tinha certeza, plena certeza que Jesus era o Filho de Deus. Então ele chega para Jesus e fala assim, Jesus, como eu posso fazer para receber, para conseguir a vida eterna? Então o primeiro ponto que nós vamos entender, primeira conclusão que nós chegamos, é que este moço chega até Jesus com uma boa intenção. Eu quero receber a vida eterna. O segundo ponto que nós precisamos frisar, e o texto deixa bem claro, é que ele era um jovem adepto e seguidor da Torá. Era um religioso afinco. Ele levava a sério a religiosidade, a Torá. Observe o versículos 17 até o 20. E ele disse-lhe, por que me chamas bom? Não há bom, senão só que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Olha o que Jesus fala para ele. Você quer entrar na vida eterna? Segue os mandamentos dados por Deus através de Moisés. 18.
Disse-lhe ele: quais? Aí ele pensou assim: será que tem outros mandamentos que eu tenho que seguir para eu receber a vida eterna, para eu adentrar a vida eterna? Aí Jesus vai na religiosidade dele. Não. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. 19. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí olha o versículo de número 20. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. O que me falta ainda? O que ele esperava de Jesus? Não, você já está fazendo tudo isso? Então pronto, fica tranquilo. Você vai dar a vida eterna. Segundo ponto é que este jovem era adepto, seguidor afinco da Torá e levava uma vida religiosa sem erros. Terceiro ponto, terceira ênfase, terceira conclusão que nós achamos no texto, que no descortinar da história, nós vemos que o seu maior tesouro era a sua herdade. Ele era amante, esse jovem era amante do que era palpável. Olha o versículo de número 21 e 22. Disse-lhe Jesus, ele está falando para Jesus: olha, tudo isso eu já faço. Eu já sigo a lei. Já sigo as ordenanças desde a minha mocidade. A religião oral foi me passada e eu levo a sério. Eu cumpro. O que me falta ainda? Aí Jesus disse: se queres ser perfeito, vai. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Eu disse para vocês farem esse segue-me, por quê? Alguns estudiosos dizem que quando Jesus entoa esse segue-me, é o mesmo segue-me entoado na praia, quando Jesus encontra com seus primeiros discípulos. Jesus chama aquele moço não para ser somente um seguidor, mas para ser um discípulo, e um discípulo diferenciado. Pelo menos um glória a Deus e um aleluia. 22. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. João Calvino, ele fala que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e o dinheiro é um dos mais perigosos. O coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque o ídolo não é somente uma imagem de cerâmica ou de gesso, é onde o seu coração está voltado, é para onde o seu coração está voltado. Aquele jovem, ele simplesmente, ao ouvir de Jesus: olha, vende tudo o que você tem, vende tudo aquilo a qual o seu coração está voltado e me segue. Eu tenho um chamado para você. Eu tenho algo novo para você. Vende tudo aquilo que você tem aqui na terra, porque você vai receber um tesouro no céu. Abra mão de tudo que você tem. Abra mão daquilo que chama a atenção do teu coração, que eu vou te dar algo novo no céu. Todos nós sabemos o ocorrido. Jesus aproveita a oportunidade da recusa daquele jovem para aplicar 3 princípios básicos para aqueles que querem herdar o céu, a vida eterna, para aqueles que querem obedecer ao chamado do segue-me. Quantos princípios? Não, quantos princípios? 3 princípios. E o primeiro princípio, a oportunidade de salvação provém somente de Deus,
por intermédio de Jesus. O primeiro princípio aplicado por Jesus foi esse. A oportunidade de salvação provém somente de Deus por intermédio de Jesus. Esse negócio de toda religião leva a Deus é mentira. Observe o versículo de número 23 ao versículo de número 26. Diz assim: disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. A conclusão que nós devemos chegar aqui esta noite é simples, clara, objetiva, e todos sabem. Se fosse por nós, se fosse pelas nossas ações, se fosse pelos nossos feitos, os céus, nós nunca chegaríamos aos céus. É impossível um homem salvar-se a si mesmo. É impossível um homem com seus feitos criarem crédito diante de Deus para entrarem no céu de Deus. É impossível nós fazermos a obra de Deus. Nós podemos estar fazendo a obra de Deus, nós podemos estar realizando diversas ações sociais. Isso não nos dá crédito para adentrarmos as mansões celestiais. Para o homem isso é impossível, mas para Deus. Paulo afirma que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. O primeiro Adão falhou, mas o projeto de Deus estava intrínseco no segundo Adão. E o segundo Adão é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que se dispôs da sua glória para descer e operar o impossível nas nossas vidas. Hoje nós podemos gritar ao mundo que somos salvos e herdaremos os céus do Senhor através do sacrifício de Jesus Cristo. Só Ele, só através dele. Louvado seja o nome do Senhor. Ao homem é impossível. Olha, irmãos, todos sabem, não é pecado você ser rico. Não é pecado você ter bens. O pecado é você colocar o seu coração nos bens acima, colocar os seus bens acima de Deus. É simples. Posso falar uma coisa aqui? Posso ou não posso, irmãos? Posso ou não posso? Eu vou falar então. Você não pode colocar esse teu amor aí pelo teu marido acima de Deus. Você não pode fazer isso. Tem gente que quando está com algum problema no casamento, agora eu largo a igreja. Não, sabe o que aconteceu? Foi Deus que me fez passar por isso. Não, foi você que se fez passar por isso. Foi você que escolheu casar com ele. Foi você que escolheu casar com ela. Não, eu amo muito mais os meus filhos, do que a Deus. Está errado! Você tem que amar primeiro a Deus, acima de todas as coisas. Não é para glorificar o nome do Senhor, irmão? Tem gente que ama o emprego. Mas aí tem gente que ama também os bens. Dinheiro. Mas Deus está falando conosco aqui essa noite, porque o exemplo desse jovem rico nos aponta isso. Quando é que você voltará o seu coração com a primazia para Deus? A primazia do seu coração precisa ser Deus. A tua vida aqui nessa terra tem um fim. A nossa vida aqui nessa terra tem um fim. Tem gente que coloca o coração, sabe do que, irmão? Tem gente colocando o coração no mundial.
no Mundial de Clubes. Não vai acontecer. Dessa vez eu vou chegar. O meu time vai alcançar. Não vai alcançar. Já pode entender que nenhum time brasileiro vai ser campeão. Não vai ser. E tem gente botando fé no Palmeiras. O Botafogo já veio. Rio de Janeiro é uma cidade, um estado muito unido. Pode ver que fretaram um avião só para trazer 2 times. E tem gente colocando o coração nisso. Crente colocando o coração nisso. Crente chorando por conta dessas coisas, mas não chora na presença de Deus. Time nenhum vai te levar para o céu. Emprego nenhum vai te levar para o céu. Quem vai te levar para o céu é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas aonde você tem depositado o teu coração? A oportunidade de salvação provém somente de Deus por intermédio de Jesus. Vai derrubar a live de novo, viu, Ismael? Porque eu vou falar aqui agora. Porque a nossa live do domingo passado derrubaram. Porque o Instagram viu que a gente tem atacado algumas coisas aqui. O Estado é laico. O Estado é laico, então eu posso falar aqui. Não tem pai de santo que vai levar ninguém para o céu. Não tem padre que vai levar ninguém para o céu. Não tem freira que não vai levar ninguém para o céu. Agora segura aí. Não tem pastor que vai levar ninguém para o céu. Para o céu só tem um caminho. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, eu fico doido com esse negócio de crente sair da igreja por causa do pastor. Tu sabe que você vai para uma outra igreja e vai encontrar com outro pastor lá, né? Você sabe disso, né, irmão? Porque foi Deus que colocou o pastor, então fica aí. Dá glória a Deus. Segundo princípio que nós encontramos no texto, quando abraçamos verdadeiramente a oportunidade de salvação, nós somos galardoados com bênçãos superiores. O texto deixa claro que primeiro é a bênção superior. Olha os versículos de número 27 e 28. Por favor. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? Segura aí, Kelson. Olha que ousadia de Pedro. É muita ousadia. O Pedro está falando assim: eu estou meio inseguro, Jesus. Pedro não entendeu, está falando assim: eu estou meio inseguro, Jesus, porque eu era empresário no ramo da pesca. E há uns anos aí o senhor passou e disse para eu te seguir. Eu deixei o barco, meu irmão também. Então a empresa já quebrou, viu, Jesus? Não estamos mais pagando os impostos, a empresa está quebrada. Eu estou meio inseguro, Jesus. Porque assim, se o senhor está falando que ele deixou tudo e aí ele saiu, e agora, Jesus, e a gente? Nós deixamos tudo e te seguimos. O que nós receberemos? Olha o Pedro pensando nas coisas aqui da terra. Aí Jesus fala assim: eu vou te falar o que você vai receber. E Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Sabe o que Deus está falando para Pedro? Olha, Pedro, você deixou tudo, você aceitou o meu seguir, você tem me seguido, você abriu mão das coisas aqui da terra, eu tenho um lugar preparado para você. Aí dá para você ter dado um glória a Deus com mais força. Ele está falando assim, tem um lugar de destaque para você. Aí ele fala para Pedro aqui, e fala assim: eu vou ter 12 tronos para vocês julgarem comigo. Mas na parousia, eita glória,
Ah, você não pegou, não estuda escatologia, mas na parousia, irmão, e o pastor também não ensinou, né? A culpa é minha. Mas na parousia, irmão, quem vai vir com Cristo para julgar as nações? Quem? Eu, você, nós, a igreja. Todo olho verá e contemplará a igreja vindo com o Senhor. Deus tem lugar de destaque para cada um de nós. E pasme, pera, segura aí. Mas o lugar de destaque primeiro não é aqui. É lá. É no céu. É no âmbito espiritual. Tem lugar de destaque da parte de Deus para a tua vida. Mas é no âmbito espiritual. Deus está te levantando como um guerreiro esta noite para conquistar no âmbito espiritual. Pastor, não estou entendendo. Não estou entendendo, pastor. Guerra. Guerra no âmbito espiritual. Guerra, potestade, principados, demônios, guerreando, batalhando, o pau quebrando, e você como? Todo minguadinho. Ah, não vou mais correr atrás do meu ministério. Ah, não vou cantar mais, não vou reger mais. Ah, não vou profetizar e não vou pregar, porque quando eu prego ninguém dá glória. Ai, meu Deus, não aguento mais. Tu tá fraco. Tu tá fraco espiritualmente. Aí Deus está falando aqui para você hoje. Vou te levantar. Vou te pôr de pé. Vou afiar tua espada. Vou selar essas rachaduras no teu escudo. Vou te dar força. Vou te dar vigor para batalhar no âmbito espiritual. Pastor, como batalha no âmbito espiritual? Tua casa está de ponta cabeça. E como eu batalho no âmbito espiritual? Com o joelho no chão, com jejum, com oração. Urabaia, sebe da raia. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. As bênçãos que Deus nos dá, as primeiras são no âmbito superior. É no céu. É no céu. É no âmbito superior, espiritual. No âmbito espiritual. Não tem bênção melhor do que essa. Sabe por quê? Hoje você pode sair daqui cheio da presença. Você pode ser batizado, selado com o Espírito Santo, falar em línguas estranhas. Deus pode usar alguém em profecia com você. Você sai daqui pulando, pingando azeite, como diz os peitecas. Aí você fala, nossa, minha semana vai ser uma bênção. Amanhã, quando você chegar no teu emprego, tua rescisão está pronta. Assina aqui. Obrigado, até a próxima. Você pode sair amanhã, de repente, o motor do teu carro funde. E aí? Ah, tá. Agora vocês entenderam. As coisas daqui dessa terra são efêmeras e passageiras. Nós temos que buscar as coisas do alto. Dá para glorificar o nome do Senhor? Mas o terceiro princípio, para aqueles que seguem a Jesus, quando nós abraçamos verdadeiramente a oportunidade da salvação, nós somos galardoados também com bênçãos inferiores. Sabe quando Deus ele abre as fontes superiores, mas Deus abre as fontes inferiores também. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou te falar o texto, porque está no texto. Está no texto. Olha aí o versículo de número 29. E todo aquele que tiver deixado casas, isso é muito profético e muito verdadeiro aqui para a nossa realidade. Todo aquele que tiver deixado casas, aí ele fala assim, ó, irmãos ou irmãs, pais, mães,
mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome. Aí ele fala, receberá 100 vezes tanto. E herdará a vida eterna. Esse 100 vezes tanto é aqui na terra. Mas Deus não vai te dar 100 mulheres, não. Olha, Joyce, glória a Deus. Deus não vai te dar 100 filhos. Né? Porque tem uns aí que pode sair daqui depois do eu preguei, que Deus vai dar 100 vezes mais, e vai assim, olha, o pastor liberou para eu casar mais 99. Tu não está conseguindo bancar uma, imagina 99. Não dá, irmão. Não dá. Eu tô fora. 100 vezes tanto. Isso está falando de bênçãos inferiores. Aqueles que colocam as suas casas, os seus sonhos, os seus projetos, e até a tua família que tenta colocar você para baixo ou tirar você da presença do Senhor, porque isso acontece. Isso é uma verdade. Ele está falando assim, deixa o pai, olha, deixa a mãe. Aí ele fala, por amor ao meu nome. Porque tem hora que pai e mãe, eles se colocam como opositores da nossa fé. Como opositores da nossa fé. E ficam intentando contra nós. Vocês sabem que o meu irmão, quando ele foi se batizar, minha mãe queria processar o pastor dele. Foi no Ministério de Casa Verde. Porque ela falou que ele estava fazendo uma lavagem cerebral no meu irmão. Mas Jesus fez uma lavagem cerebral nela também, glória a Deus. Porque Jesus faz lavagens cerebrais. Olha o tanto de lavagem cerebral que Jesus fez aqui. E glória a Deus por isso. Aí deixa tudo, larga tudo. Ele largou tudo, ele abriu mão de tudo. Para andar diante do Senhor. Para ter Jesus como seu Salvador. Aí sabe o que acontece, irmão? Deus começa a te abençoar aqui. Por quê? Porque você está investindo lá. O terceiro princípio é este, irmão. Deus vai começar a fazer você ser um abençoado nessa terra. Deus vai começar a abençoar. Levanta a mão. Deus vai abençoar a tua casa. Deus vai abençoar a tua família. Deus vai abençoar a tua empresa. Deus vai abençoar o teu negócio. Sabe por quê, irmão? Porque você está abandonando tudo para seguir a Ele. Mas seguir com verdade. Buscando primeiro as coisas dos céus. E aí você cria bênçãos nas regiões celestiais. E Deus te abençoa aqui também. Você pode glorificar o nome do Senhor, irmão? Aí Pedro, eu fico imaginando a cara de Pedro. Acho que eu fiz uma boa escolha. Acho que eu fiz uma boa escolha. O segue-me, do versículo 21, ele está no imperativo do grego, que significa andar atrás, tornar-se discípulo, acompanhar de forma contínua. Esse segue-me que eu pedi para você marcar, grifar, ele está como no imperativo do grego, imperativo direto, e quer dizer andar atrás, quer dizer tornar-se discípulo, acompanhar de forma contínua. Mas o andar atrás que eu estou falando, o segue-me aqui, não é somente eu ir de forma alheia, de forma sem direção, é pisar nas pisaduras de Jesus. Aonde Jesus pisa, eu piso. Jesus tira o pé direito, eu ponho o pé direito. Jesus põe o pé esquerdo, tira o pé esquerdo, eu ponho o pé esquerdo. E de forma contínua. De forma contínua. Porque tem gente que faz ao contrário. Tem gente que quer pisar um pouco mais para o lado. Tem gente que quer pisar um pouco mais para o outro. Estamos aí. Teologia liberal. O liberalismo teológico. O sincretismo religioso. Não, o ecumenismo. Todas as religiões juntas. Não, nós podemos sentar, conversar, criar um sinergismo.
Não! Jesus literalmente bateu de frente com todo o sistema religioso da sua época. Por quê? Porque eles queriam fazer jeitinhos para benefício próprio. Mas diante do reino de Deus, irmão, eu tenho que me diminuir para que ele cresça. Você pode glorificar o nome do Senhor aqui essa noite? O tema da minha mensagem é que não seja tarde demais. Que você não deixe passar essa oportunidade. Eu achei lindo essa manhã o pastor José Wellington pregando, e quando ele fez o apelo, foi uma senhora e um moço para frente. Mas eu olhei, a senhora e o moço estavam com as becas brancas, já iam se batizar. E aí a moça disse que ela nunca tinha ouvido uma pregação daquela, uma verdade daquela, que ao aceitar a Jesus, eu não faço mais o que eu quero. Não tem mais esse tipo de pregação por aí. Eu não ando mais do jeito que eu quero andar. Eu tenho que seguir os passos de Jesus. Diante dos 3 princípios, a salvação só provém através de Jesus Cristo. Maria não salva, Expedito não salva, padre não salva, mãe de santo, pai de santo não salva, pastor não salva, papa não salva, pastor presidente não salva. Quem salva é Jesus. Quando abraçamos verdadeiramente essa oportunidade de salvação, nós somos galardoados primeiro com bênçãos superiores. Deus está te dando livre acesso a Ele. As coisas espirituais, os dons. O pastor Veiga sempre dizia que os dons estavam como se fosse numa dispensa. É para os dias de hoje. São para os dias de hoje. É só você abrir a dispensa e pegar, pedir, orar, buscar. Dom de cura. Receba aí em nome de Jesus. Dom da ciência da palavra. Dom de profecia. Dom de línguas. Dom de interpretação de línguas. Dom de discernimento de espírito. Estão à disposição da igreja. Bênçãos superiores. Mas aquele que abraça também verdadeiramente a oportunidade da salvação e segue os passos de Jesus, ele também é abençoado aqui nesse plano. Recebe também bênçãos inferiores. Eu estou sentindo que tem bênção para nós aqui essa noite. Eu quero ser ousado, eu quero ser ousado. Eu vou profetizar de olho aberto, porque eu vou ser ousado. Se prepare para uma grande colheita nesse segundo semestre de 2025. Levanta a mão bem alto, para quem quiser pegar, pega. Se prepare para uma grande colheita nesse segundo semestre de 2025. Tu vai pedir oportunidade para testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, é bênção financeira? É bênção financeira. Pastor, é bênção na minha saúde? É bênção na tua saúde. Receba a cura no nome de Jesus. Pastor, é bênção no meu matrimônio? É bênção conjugal também. Pastor, é bênção na minha família? Sim, a sua família está nas mãos e é projeto do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode glorificar a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Que não seja tarde demais. Fique de pé em nome de Jesus.